Boa noite a todos, mais uma vez estamos juntos com o nosso projeto aqui, a Consciência Terceiro Milênio. Hoje, alimentação e os 4 temperamentos. Né? Primeiramente, boa noite a Carolina, ao Ricardo que está aqui presente, Dona Eliana que está aqui na contra-regra do negócio e tal, né? Talvez o Matheus e Moisés, o Miguel e a Vivi também já estão chegando aí, né? E é isso aí. Então, para começar, né, vamos, como sempre fizemos, né? Vamos fazendo. Não vamos aqui defender tese, não vamos dar aula, nem muito menos fazer cabeça de ninguém. Nós vamos só mostrar uma experiência, um conhecimento, né? E com esse tema, no caso, né, é bom as pessoas procurarem lá no Google, lá no YouTube, né, maiores informações, coisa e tal, né? Vamos falar aqui com a Carolina. Já começou aqui, não apareceu nada ainda. E tem a Isadora também, está dando boa noite. Boa noite. Como é que tá chegando aqui? A imagem chegou aí, não? Vamos ver aqui, vamos ver como é que fica aqui, né? Os testes que eu fiz aqui anteriormente, como sempre nós fazemos, funcionaram perfeitamente, né? Então, inclusive estamos até com maior velocidade também agora, depois de muitas questões, né, coisa e tal. Vocês que a Carolina lá entrou. Então, é isso aí. Cadê a Isadora? Isadora está aí também? Isadora, boa noite também. Depois, Isadora, você manda para mim, você escreve para mim lá no meu e-mail, né? Que eu mando alguma matéria para você, coisa e tal, né? Assim, off, né? Tá? Tudo bem. Então, voltamos aqui a nossos argumentos, né? Não vamos fazer cabeça de ninguém, né? Não vamos defender tese, né? E tal. É simplesmente uma pesquisa, um trabalho, né? Vou dizer assim, uma orientação. Uma experiência que nós temos, né? Depois de tantos anos de estudo, de trabalho, coisa e tal, né? Em relação à Sociedade Brasileira de Eubiose e ao professor Henrique José de Souza, né? Então está aí o trabalho, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse trabalho. Então, repetindo, alimentação e os 4 elementos, ou temperamentos, né? Fica melhor. Alimentação e os 4 temperamentos, né? Uma mente sã em um corpo sadio, né? Então aquela frase, vou dizer assim, aquele aforismo que existe, né? Mente sã em corpo sano, né? Vai por aí que todo mundo sabe. Aqueles que trilham o caminho da iniciação têm que procurar usar a sua inteligência no máximo de seu potencial, fazendo com que a natureza trabalhe a seu favor e não contra, né? Porque é tal negócio, o pessoal diz até assim, que a natureza também é cruel, né, com aquelas pessoas que não obedecem às suas leis, né? Então o exemplo de um avião. Se o avião perdeu a asa, meu chapa, a coisa fica feia, né? Então perdeu o motor, tal, não conseguiu planar, tem que dar um jeito, né? Então a natureza pede, né, determinados mecanismos, né, para funcionar, tudo mais. Então, se não tiver aquilo, né, no caso do Thomas Edison, né, diz as lendas que ele fez 30 mil experiências até chegar na lâmpada, né, na luz, etc. Né, é a mesma coisa. Então, é isso aí. Então, nós temos que usar a inteligência, então, copiando a natureza, né, fazendo com que ela trabalhe para a gente. E é assim que funciona, né? E outro detalhe, cada pessoa procura ser também o seu médico, né? O seu enfermeiro ou enfermeira, e vai por aí fora. Porque quem sabe do corpo da pessoa é a própria pessoa, né? Às vezes a pessoa vai no médico, falam certas coisas, né? E omitem outras. E o médico fica doido para decifrar o negócio, né? E aí diz, o médico tal não foi legal, passou os remédios não funcionaram, tá? Né? E assim, né? E tal.
Aí vai ver direitinho a conversa lá, a explicação, né, não foi bem orientada, né, vamos dizer assim, não foi bem passada para o médico. E assim vai. Então a pessoa precisa estudar a si mesmo, ver aquilo que é compatível com si mesmo, né? Aquilo que faz mal, aquilo que faz bem, os exageros, né? Tanto para mais como para menos, comer muito, comer pouco, né? Vai por aí fora. As menininhas, nossas amiguinhas, modelos, né? Comem pouco, né? Para poder garantir um corpo esbelto e trabalhar direitinho, conseguir lá, né? Um contrato com grandes empresas e tal, e passam fome, né? Por aí fora. Depois tem, como é que chama lá? Aneurisma, né? Uma série de coisas. É aneurisma mesmo que passa a pessoa que é magra, né? É isso mesmo? Aneurisma não é coisa de cérebro? Não, aneurisma não. Anorexia. Ah, o pessoal aqui está por dentro. Anorexia. Olha só. Depois eu vou ver no dicionário o que é isso. Eu vou dar uma olhada. Né? Então é o caso também, todos nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos dar uma olhada, ver um pratão, como é que funciona, né? Um prato menor, um prato médio, né? Vai por aí fora. Vai dormir de barriga cheia, tem pesadelos, e tá. Vamos lá. Então, para começar o nosso bate-papo, a ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade em todos os tempos. Já falamos muitas vezes, né? É a árvore da vida, é o tronco, né? Vamos dizer, a ciência da vida é o tronco, né? Incluindo as raízes, né? Dessa filosofia, e os galhos são as culturas, os conhecimentos e tal, né? Do mundo inteiro. Então vamos nós. Então aí vamos ver o que o professor está dizendo aqui. Ó. O homem primitivo era essencialmente frugívoro, né? Então lá no início eles não comiam carne, parece que não comiam carne. Não era um regime alimentar imposto ou artificial, e sim natural, enquanto durou a eterna primavera na face da Terra, com seu eixo perpendicular ao plano da órbita em torno do Sol. Então vamos observar aqui que ele está dizendo que os primitivos, né, não se alimentavam de animais, né? E aí ele associa essa situação à eterna primavera, que era uma condição da Terra, né? Porque o seu eixo, né? O eixo da Terra, norte-sul, né? Ficava no plano da órbita em torno do Sol, né? Não tinha inclinação como tem agora, né? Quer dizer, desde a Atlântida para cá, coisa e tal, né? Então ele coloca sempre mais informações em cada parágrafo, quer dizer, não é só aquilo não, tem mais coisas, as pessoas devem pesquisar, devem ficar atentas. Não. Ele não falou somente isso nesse parágrafo, tem mais coisas, né? Então vamos ver. Nesta época, também a divindade, né? Um ser superior, um extraterrestre, aí vem um monte de, né? Um avatar, um adepto, né? Aí tem um monte de coisas atrás desse nome de divindade, né? Nesta época também a divindade vivia com os homens, né? E os orientava e os dirigia. A mitologia e as tradições nos oferecem alguns vislumbres desse período. Era praticamente o paraíso na Terra, né? Quer dizer, os anjos não conviviam com os homens assim não, né? Os anjos e tal, aquela roupinha branca, aquele paramentozinho branco, as asinhas lá e tal, não é bem assim não, né? Coisa diferente, né? Eram homens, eram seres, mulheres, né? Seres que tinham uma categoria espiritual mais avançada, né? No caso assim do Sodoma e Gomorra, né? Saíram os anjos, como fala na Bíblia, procurando as pessoas que estavam preparadas, né? Espiritualizadas, para continuar o processo evolutivo, né? Coisa e tal, e não encontrar. E aí, nós estudamos que não tinha anjo nenhum, né? Anjo, vamos dizer assim, no sentido de que eram superiores aos seres humanos. Mas anjo não era realmente seres de maior envergadura espiritual e vai por aí afora, né? Porque se um anjo ficasse andando pelo meio do povo, as pessoas iam desconfiar naturalmente, né? Lógico, né? Assim, ó, tem um anjo passando aí, cheio de asas aí, ó. Aí o que vai acontecer? Os romanos, o pessoal lá no modo geral, a polícia ia dar em cima, né? Como hoje também, se passa um anjo aí no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, ou na Avenida Paulista lá em São Paulo, né?
Passa um cara desse aí com as asas abertas, a pessoa vai dizer, esse cara é doido, né? Quem é que vai querer tomar uma providência, né? E aí o governo, né, vai tomar uma atitude. Então, grandes cataclismos fizeram submergir a Atlântida. E nesse processo, o eixo da Terra se inclinou, ocasionando os equinócios e solstícios, as 4 estações climáticas do ano. Quer dizer, nesse período da Atlântida, aí que levou a Atlântida a afundar, né, vamos dizer assim, nesse período aí, né, porque foram 4 cataclismos, a França, boa noite, França, tudo bem? Seja bem-vindo. Estamos aqui na Atlântida agora. Então, quando houveram esses cataclismos, né, vamos dizer assim, acabou mexendo no eixo da Terra. A Terra se inclinou, né, e, consequentemente, né, aí foi instituído, vamos dizer assim, começou a vibrar nos seres humanos, né, na natureza, as estações do ano. Então, vamos ver. Então, aos pouquinhos, nós estamos andando. O ser humano foi se afastando cada vez mais de sua natureza, né, e adquiriu os 4 temperamentos chamados de sanguíneo, linfático, nervoso e bilioso, em consequência de ter necessidade de se adaptar em diferentes lugares e climas na face do globo terrestre. Não é isso aí? Aí, no caso, cadê a nossa amiguinha lá? Como é que é o nome dela? Já esqueci. É a Carolina. Isadora. Cadê a Isadora? Aí, Isadora, você estava querendo falasse sobre os temperamentos? Olha aí, a coisa mais complicada que você pode imaginar. Tá vendo como é que foi? Né? Então, não é só, vamos dizer assim, fazer um questionário e a pessoa responder. Aí vai ali na manipulação, manda fazer um remédio e está tudo bem. Não, a coisa é muito mais complexa que se possa imaginar. Estou aqui, eu também estou aqui, você está me vendo, né? Então a coisa é por aí. Então, dentro da iniciação, como é que nós falamos no início, né? Vou dizer assim, a escada tem mais degraus, né? Então a pessoa não se limita somente a ter um questionário para responder. Então ela mergulha no conhecimento, na ciência da vida, ela mergulha, né? E com isso aí ela vai aprendendo sobre os temperamentos, né? Sanguíneo, linfático, nervoso, bilioso, e 1000 outras coisas que vão sendo acrescentadas, vamos dizer assim, a esse conhecimento, a esse cabedal que você, né, e os demais também vão adquirindo. Esta grande mudança gerou diferentes tipos de pessoas e, consequentemente, mais atrito, né? Vou dizer assim, né? Mais problemas entre os homens, entre os seres humanos, o que provocou o aceleramento da evolução por propiciar mais experiência. Até nós falamos na terça-feira lá, né? No nosso bate-papo, lá no Grau Peregrino, falamos sobre essa situação toda, essas experiências todas, essas divisões, né? Vou dizer assim, monádicas, ou as divisões da alma, o maior número de pessoas no planeta, vai por aí afora. Então vamos nós. Devemos acrescentar que a perda do paraíso terrestre, né, foi provocada pela própria humanidade, que provocou a queda atlântica e, consequentemente, os cataclismos que a destruíram paulatinamente, né, que foram 4 cataclismos. Este assunto será motivo de estudo dos graus que se seguem aqui, né, na Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, lá nos graus, nós vamos estudando depois, detalhadamente, né, esses temas. Então, vamos nós. Aqui, agora o K. É que ela não tinha conseguido entrar. Portanto, através de gerações sem conta, o homem habituou-se a um regime alimentar antinatural, né? Tornando-se ovíparo, onívoro, e a própria constituição orgânica sofreu constantes adaptações estudadas e classificadas pela astrologia. Aí começou a mudar as coisas, né? Os temperamentos dos seres humanos. Também se pode associar cada tipo de pessoa aos vários estágios da evolução. Logo, para uma determinada encarnação, onde é necessário passar por determinadas experiências ou nidanas, né? Nidanas é uma parte do karma negativo de que nós trouxemos
de outras vidas também. Um ser humano deve ter temperamento adequado para melhor aproveitar a experiência de vida, de conhecimento, e vai por aí afora. Logo, a tríplice manifestação cósmica, né, substância, vida, essência, e a tríplice manifestação humana, corpo, alma e espírito, se reflete nos 3 tipos constitucionais fundamentais, de acordo com a harmonia cósmica perfeita, da qual a própria consciência humana faz parte. Então vamos ver como é que ele fala sobre isso aqui. Esses tipos humanos são nutritivo, torácico, cerebral. Muito importante é observar que esses são tipos humanos, mas não estamos falando aqui de temperamentos humanos, são os tipos, né? Vamos dizer assim. Aí o que eu falei, dá umas piadinhas lá no Google, ou então lá no YouTube, que tem muitas matérias falando sobre isso aí, coisa e tal, e a pessoa vai, então, assimilando, pega um caderninho, vai anotando, vai assimilando aquelas informações, né? Tem também aquele, como é que é aquele camarada que até, como é que é o nome dele? Que fala, tem no YouTube um monte de matérias e tal, esqueci o nome do camarada. Não sei o que, Ribeiro, como é que é? Laí Ribeiro. Então tem o Laí Ribeiro também, que é muito importante dar uma olhada, sabe, dar uma olhada. Não somos contra médicos nenhum, não, né? Muito pelo contrário. Né? Nós estamos, sobre a medicina não, nós estamos falando de um modo geral, né? Então, o tipo nutritivo tem a vida vegetativa e predomina as funções digestivas, atuando as forças materiais, extensivas e reprodutoras. São indivíduos gordos e lentos, né? Eu estou meio gordinho também, né? Mas não sou nutritivo, não, né? Tem pessoas que estão com sobrepeso, né? Vou dizer assim. O tipo torácico é atlético ou de movimento, predominando as forças vitais, transformadoras do material assimilado em energia produtiva. São indivíduos fortes e ágeis, né? Eu tenho a impressão que talvez aí seja da onde que sai os atletas, né, das Olimpíadas, vai por aí afora, que nem todo mundo pode ser um atleta de Olimpíada, né? Vamos dizer assim, né? Depende do estudo que se passa astrologicamente, né? No caso dos temperamentos também, e não é, então tem que ver se a pessoa está preparada para aquilo ali. O tipo cerebral é mais inteligente e fisicamente são fracos, então não é o caso do que nós falamos agora. Mas predominam as forças coordenadoras, nervosas ou criadoras, né? Então nós temos um com aspecto da consciência física, outro da consciência psíquica, e esse agora com a consciência espiritual, né? Então o ideal é equilibrar os 3, né? Então no caso do cerebral aqui, jamais ele vai ser um corredor, vai ser um fundista, como é que falava antigamente, né? É um grande jogador de futebol, coisa e tal, né? Se bem que tem um jogador aí meio gordinho aí, mas o cara não é fácil não, hein? Ninguém segura ele não sei que time que é. Eu acho que é do Nordeste, ou do Norte, coisa e tal, né? Olha, o cara não é mole não, ninguém segura o gordinho não. Vamos nós. O ser humano tem que ser um conjunto harmonioso com suas 3 manifestações básicas. Isto é, corpo, alma e espírito. Nós comentamos agora. De acordo com as influências evoluidíssimas de forma, corpo, psiquismo, alma e consciência e espírito. Se completem e determinam os 4 temperamentos. Se refletem e determinam os 4 temperamentos. Então vamos ver os 4 temperamentos agora em mais detalhes assim, né? Não vamos defender tese aqui não vamos dar uma aula, não, é só um comentário, né? Linfático, sanguíneo, nervoso e bilioso. Então tá. Temperamento linfático, pseudo-embrionário ou parablástico, que é o embrionário, né? Pseudo-embrionário. É aquele no qual se nota
a remissão da potência no desenvolvimento orgânico e, consequentemente, pouca definição ou diferenciação dos órgãos. A lentidão é sua característica, né? Característica dominante. São pouco diferenciadas a afetividade e a impulsividade. Seu meio preferido é a água, né? Então ele gosta muito de água, vai por aí afora. Vamos lá. São indivíduos de vida mais vegetativa, né? Meio parecidinho com aquele lá que nós vimos há um instantinho atrás. Predominam na raça negra, né? Não que eles sejam lentos, coisa e tal, né? Muito pelo contrário. Então, até os grandes esportistas, coisa e tal, tem sempre alguma coisa, algum traço, né? Na raça negra. São morenos, vai por aí afora, né? Tem mais resistência, por aí afora. Então, aqui é o caso, nós não estamos defendendo tese nenhuma, não, né? Estamos mostrando características, vai por aí afora. Quando possuem qualidades superiores, são prudentes, metódicos, sábios, pacientes e possuem excelente domínio de si mesmos. Quando faltam as qualidades superiores, são sujos, luxuriosos, imprevidentes e comilões. Aí nós estamos vendo dois aspectos. Nós estamos vendo assim um aspecto superior e o inferior, né? Então, quando não tem essas qualidades superiores, aí a coisa fica meio desajeitada. Temperamento sanguíneo, ângulo pneumático ou torácico, é aquele no qual predomina o aparelho cardiorrespiratório e suas funções. Boa noite, Moisés, seja bem-vindo, né? Demorei, mas cheguei, né? Então, no qual predomina o aparelho cardiorrespiratório e suas funções. São indivíduos de máxima vitalidade, domina a impulsividade. Seu elemento favorito é o ar, né? Aparece em todas as raças brancas, né? Então, eu acho que tem alguma coisa minha por aí mesmo, porque o meu signo está ligado ao ar, né? Vamos nós. Será que é isso mesmo? Não sei. Entre os animais, prevalece nas aves, principalmente nos pássaros. São alegres, expansivos e entusiastas. Inteligência viva, muita resistência e destreza para todas as coisas que lhes facilitam o triunfo. São generosos, bons amigos, pacíficos, algo vaidoso e muito comedores. É isso aí. Acabei de comer umas coisinhas aqui há pouco. Por aí afora. Moisés, você tinha que ver. Pô. Temperamento nervoso. É peculiar à espécie humana, pois nesse tipo predominam as funções psíquicas por si mesmo. São indivíduos de grande afetação, com tendências exaltadas aos fenômenos simpáticos. Né? Quando tem capacidade mental superior, surgem os sábios, investigadores, intuitivos ou ascetas. Quando se trata de indivíduos inferiores, temos os maliciosos, supersticiosos e inconstantes. Encontram-se mais frequentemente entre as mulheres. Olha só, nada contra não, hein? Faz favor. Temperamento bilioso, abdominal ou glandular. É aquele no qual se nota a predominância, o predomínio das glândulas digestivas, principalmente o fígado. E o temperamento passional, por excelência, dos indivíduos que possuem o ardor próprio da natureza humana. Predomina nas raças árabes. Tanto pode ser indivíduo suscetível, tirano, capaz de todos os crimes, como um gênio ou então um santo, entre outros. Né? O cara pode ser um santo, também de repente pode ser um gênio e pode ser também um criminoso, entre outras coisas. Em síntese, podemos dizer que o temperamento bilioso decide, executa e arrasta. O temperamento nervoso busca, combina e excita. O temperamento sanguíneo imagina, descobre e resolve. O temperamento linfático compara, ajusta e freia. Aí é o caso de... Né?
e ir anotando direitinho, fazendo essas chavezinhas para entender melhor também. Vamos nós. Prepondera no bilioso a firmeza, no nervoso, o raciocínio, no sanguíneo, o sentimento, no linfático, a doçura. O bilioso tem necessidade de aceitação, o nervoso de tranquilidade, o sanguíneo de medida, o linfático de impulso. Depois de iniciada a vida aquática na Terra, o domínio nutritivo original é o temperamento linfático. Vamos nós. Então, com a vida atmosférica aparece o temperamento sanguíneo. Com a vida cerebral sobre a Terra, dos mamíferos, o temperamento nervoso. Finalmente, a síntese de união verdadeira voluntária, né? Finalmente, a síntese de união verdadeira voluntária, ele realiza-se no homem, no ser humano, que representa o fogo etéreo do temperamento bilioso. Tem pessoas que têm uma noção um pouco melhor. Aí o que acontece? Um caso, né, uma amiga nossa, falando sobre os alunos, né, na escola, então tinha um aluno que tinha dificuldade de entender as coisas, de aprender as coisas, entre outros, só assim, síntese, né? Sem detalhe não, sem maiores detalhes. Então, o que ela fez? Viu onde que ele estava no fundo da sala, num canto, a janela era no outro. Aí deu uma olhada nele, aí foi ver, coisa e tal, aí pegou ele e colocou ele perto da janela. O que aconteceu? Ele disparou em conhecimento, em atitudes, e melhorou e tudo mais, né? Então descobriu o caso do temperamento do menino, né? Da criança lá. Então essas coisas assim são dadas pelos professores que têm a mente aberta. Se não tiver a mente aberta, não resolve, né? Às vezes as crianças não estão... numa turma mais fraca, né? Aí, assim, primeiro ano lá, primeira turma, a turma 201, A, B e C. Às vezes um aluno que está lá no C, né? Se ele estivesse na turma A, ele desenvolveria melhor, né? Coisa e tal. E aí, às vezes o B, o que está no B, às vezes o lugar dele não é ali. Às vezes pode ser no C, pode ser no A, né? Então, é o caso de fazer esse teste com os alunos, né? Às vezes o clima da turma também inibe o aluno, vai por aí fora. Então, isso aí são estudos, né, para os professores, que um dia isso aí vai vir à tona, vai se trabalhar, coisa e tal, embora eu tenha conhecimento que isso já existe. Os possuidores do temperamento predominantemente linfático os possuidores não devem nunca se abster de carne, proteína animal, com pena de grande comprometimento da saúde até a perda de vida. Então, o linfático não deve se abster de carne, né? Pode diminuir bastante a quantidade, mas cortar é meio complicado, né? Então, isso aí a pessoa estuda a si mesmo, né? Ela aprende sobre si mesmo. Para atenuar os efeitos perniciosos da carne, deve-se comer muita fruta. Como a sua saúde tem um equilíbrio precário, deve evitar o uso de álcool e do fumo. De preferência, tomar vinho puro nas refeições. Olha só, aí já dá uma receitinha aqui, né? Olha só, né? Vamos nós. O que não se deve fazer nunca é o exagero. Isso para qualquer temperamento, né? Vai por aí. O caminho do meio é sempre melhor. O temperamento sanguíneo é o único que suporta viver sem carne. Mas isso deve ser feito de maneira gradual para aqueles que a comem desde a infância, né? Então, tem pessoas que falam assim, a partir de agora eu sou vegetariano, eu sou vegano, né? Se o Messias estiver assistindo com a gente aí, ele vai saber que eu estou falando com ele também, né? Então, nem sempre é assim, não. Eu ouvi dizer não sei quem, não sei o quê, e aí eu vou fazer também. Não, não é bem assim, não, né? A vida da gente é um estudo, principalmente de nós mesmos. Nós temos que fazer um mergulho dentro da gente para ver o que nos apetece, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso corpo físico, né? Vai por aí. Então, nem sempre ser vegetariano está certo, não, depende do temperamento. O abuso de gorduras, batata, feijões, principalmente no verão,
pode provocar aumento de pressão e o perigo de insolação, né? Torresmo entra nessa situação também. Os desse temperamento estão sujeitos a problemas cardíacos, né? Por isso, deve evitar emoções fortes e abalos morais, né? Às vezes a pessoa tem um problema qualquer de família, uma coisa moral, coisa e tal, e sacode a pessoa, nossa senhora, né? E aí, e faz aniversário, né? De tempos em tempos aquilo volta, coisa e tal, né? Nos de temperamento bilioso, a alimentação deve ser mista, evitando-se a ingestão de gorduras, principalmente se tiver colite, hemorroidas, etc., que são debeladas com alimentação científica e exercícios apropriados. E tudo isso aí pode se resolver, né? Vamos nós. Aqueles que possuem temperamento nervoso devem adotar uma alimentação mista, mas de preferência com grande quantidade de frutas. Devem evitar o uso de excitante e de preferência tudo que tiver cálcio, como ovos, peixes, sem esquecer mariscos e outras coisas mais, né? Deve-se evitar abalos morais, que é difícil, com o sanguíneo, né? Não tem que brigar com o sanguíneo, não. Mais chegado, que é a protelações cardíacas, né? Então, no caso, o sanguíneo, ele é chegado a protelações cardíacas. Então, vamos completar o quadro aqui. Nos dias de hoje, é difícil achar as pessoas com temperamento único, sendo até difícil de definir qual aquele que é predominante, né? Então, para definir esses temperamentos hoje, não é fácil não, tem que dar uma estudada boa para saber qual é o temperamento, porque a mistura é grande. Cada tipo predominante de temperamento deve ter uma alimentação adequada, visando o equilíbrio, e não uma alimentação procurando se utilizar o veículo físico, o que não pode ser desequilibrante e às vezes até fatal. Então, cuidado que nós temos que ter, né? Então, é o que ele falou no início, né? O bom senso sempre, o tempo todo, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? E nem tanto ao céu também, tem a hora que tem que estar lá no chão também, botar os pés no chão, né? Aí falou lá que o céu faz aves, né? Cada alimento tem seu poder nutriente e alimentar. E tem também seu lado energético, etérico e vibracional, que agirá em nossa aura, em nosso aura e corpo emocional. E, por sua vez, diretamente em nosso corpo e em determinadas regiões do mesmo, né? Miguel, boa noite, estamos por aqui. É isso aí, Miguel. Seja bem-vindo. Depois dá uma olhadinha aí para você ver sobre os temperamentos, como é que funciona, né? Isso é muito bom. Para determinar que tipo de alimentação devemos ter, precisamos primeiro, em primeiro lugar, nos conhecer e identificar as reais necessidades de nosso organismo, tanto na parte física como na parte emocional. E, em seguida, conhecer-se o valor e as características de cada alimento. Os alimentos, como tudo na natureza divina, têm a sua polaridade. Olha só, né? Então tem polaridade também nos alimentos. Eles se dividem em dois grandes grupos, que são sódio e potássio. Olha só. Aqueles que pertencem ao grupo dos sódios pertencem ao polo positivo, propiciando atividades próprias dos tipos elétricos e, quando em exagero, causa violência. Aqueles que pertencem ao grupo do potássio pertencem ao polo negativo, procurando passividade, apatia e exagero, causa moleza. Como o nosso temperamento não é único, o professor Henrique José de Souza recomendava uma alimentação mista, voltada para o frugívoro, né? Então, sempre procurar equilibrar a alimentação, né? Coisa tal. Só patão de feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, também tem que tomar cuidado com isso aí, né? É muito bom, mas diminui um pouquinho o feijão com arroz e aumenta outra coisa, né? Na escolha dos alimentos,
Deve-se dar preferência para aqueles que possuem alto teor nutritivo, para se comer pouco e se alimentar melhor. Deve-se preferir a qualidade e não a quantidade. Olha só que interessante. Vamos a seguir um esquema mostrando as características dos principais grupos alimentares. Então vamos ver como é que faz aqui. Ele vai fazer uma síntese aqui, né? Ele faz uma síntese. Ovos, carnes, aves, peixes, raízes. Mais elemento sódio, mais tóxico. Se torna polaridade positiva. O efeito, né? Violência, atividade do tipo elétrico. O arroz, aveia, milho, trigo, cevada, é o sódio e potássio em equilíbrio. Saladas, frutas, leite e derivados, doces e açúcares. Mais elementos potássio, menos tóxico. Se torna a polaridade negativa. Efeitos, causa moleza, passividade, apatia. Olha só como é uma regrinha assim básica, coisa e tal, né? Mas nós já comentamos, né, que vocês vão encontrar outras matérias, né? Os cereais, então, são mais equilibrados. Então. Os cereais. Então, lá no YouTube, no Google e tal, vocês vão encontrar grandes estudiosos do assunto, né? E podem complementar esse trabalho que aí está. Como podemos observar, o sódio pode ser encontrado nos ovos, carnes, aves, peixes e raízes. Já o potássio se encontra nas saladas, frutas, leite e derivados de açúcar e nos venenos também, né? Alguns alimentos possuem esses dois elementos em quantidades equilibradas, que são o arroz, a aveia, o milho, o trigo e a cevada. Já nas leguminosas, olha aí o feijãozinho aí, ervilha, né? A quantidade de potássio é ligeiramente maior. Vamos nós. A nossa alimentação, para ser rigorosamente balanceada, deve obedecer a um equilíbrio que consiste em se adequar às nossas necessidades do momento. Devemos observar se nós e nossos familiares estão nervosos e excitados, ou por causas externas, por modificações que estão ocorrendo em seu interior. Então, deve-se dar preferência a uma limitação à base de potássio. Aí é só olhar a tabelinha lá. Já em outras ocasiões, ocorre o contrário. Então, deve-se forçar com alimento à base de sódio, né? Então, deve-se reforçar com alimento à base de sódio, né? Vamos nós. No verão, a alimentação deve ser leve, de preferência do potássio. Já no inverno, quando necessitamos de uma quantidade maior de energia para compensar a queda de temperatura, deve-se aumentar um pouco a quantidade de gorduras e alimentos à base de sódio. Vamos completar aqui o caldo aqui. Outro fator que devemos atentar é que no decorrer de nossa iniciação, vamos nos sutilizando, né? E nos transformando, dando como consequências a mudanças de nosso temperamento. Portanto, para determinar que tipo de alimentação devemos ter, precisamos primeiro nos conhecer e identificar quais as reais necessidades de nosso organismo, tanto na parte física como na parte emocional. E, em seguida, conhecer seu valor e as características de cada alimento, né? Aí se acrescenta também a respiração, né? A yoga da respiração, que é o pranayama, a yoga dos 5 elementos, né? Para alinhar os chakras, né? Os órgãos, as vísceras, né? O conversar com as células também, né? E tal, e vai por aí. Então, tudo isso aí, já na iniciação, no povo comum, nas pessoas comuns, isso fica assim, generalizado. Mas já na iniciação, não. Já se usa de processos, né, vou dizer assim, que vai, com o tempo, alinhando as pessoas, né, com o seu eixo, o eixo da Terra e o eixo cósmico, né? Vai alinhando, é o que está falando ali, né? Então, cadê? Temperamento. Quer dizer, como consequências, a mudança de nosso temperamento. Então, muda o temperamento.
Se o nosso temperamento for misturado com os outros, coisa e tal, ou com outros temperamentos, então com o tempo ele vai se ajustando, ele vai se alinhando e tal, e tomando uma característica, de acordo com os seus fatores astrológicos, vai por aí afora. Por isso nós falamos muito, né, com o pessoal dos graus, né, sobre as yogas, as meditações, vai por aí afora. Pelo exposto, observa-se que nem sempre podemos adotar o regime único. Aí complica. Seja vegetariano, seja frugívoro, devido às constantes transformações pelas quais passamos em nossa vida diária, fazendo com que o nosso organismo sinta necessidade diferente, né, diferente de época para época, né, fazendo com que o nosso organismo sinta necessidades diferentes de época para época. Entretanto, há pessoas que já atingiram um equilíbrio que não necessitam mais de alimentação mista para suprir suas necessidades físicas, né? Então, olha só, são coisas que é para ler e para meditar, né, com calma, e procurar entender essa mecânica. Para que o regime alimentar único seja adotado, precisamos estar atentos ao nosso bem-estar, para observar se não vai causar danos irremediáveis, pois o enfraquecimento do físico enfraquece, consequentemente, o cérebro, provocando lesões irreversíveis, entre outras coisas. Verificamos, portanto, que não podemos adotar um padrão alimentar para todos os indivíduos, mas cada um procurar o seu próprio equilíbrio, né? Então, a iniciação é um processo coletivo em relação àquela turma, né? Uma turma, mas com o andar da carruagem, cada aluno, cada discípulo, vai procurando o seu caminho, o seu equilíbrio, coisa e tal, dentro de você, dentro de si mesmo. Vamos nós. Não devemos seguir os modismos, né? A dieta disso, dieta daquilo, coisa e tal, tem um remédio tal, né? Então não devemos seguir os modismos, tanto de alimentação quanto de práticas de ingestão de determinados produtos que se mostram eficientes para determinados grupos de pacientes portadores de alguma anomalia, né? Então a pessoa, às vezes, fulano de tal tomou um remédio, assim, o outro também quer tomar. Só que a doença deles é distinta, né? Um tem um tipo de coisa, outro tem outro. E aí vai causar estrago nesse outro. Cada ser é um caso em separado, com um estágio de evolução diferente, não havendo duas pessoas iguais, nem nas do mesmo sangue. Quer dizer, até com o mesmo sangue, não são iguais. Aqueles que trilham o caminho da iniciação têm que procurar usar a sua inteligência no máximo de seu potencial, fazendo com que a natureza trabalhe a seu favor e não contra. É o que nós falamos lá no início, né? E aqui para fechar o nosso material de pesquisa. E assim, de uma maneira geral, deve-se adequar a alimentação ao temperamento do indivíduo, sem exageros e acertando as coisas na medida da necessidade. A natureza nos deu uma variedade tão grande de alimentos para que não venhamos a ter dificuldades para adequar o tipo de alimento ao gosto pessoal, satisfazendo dessa maneira o físico e o emocional. Seguindo-se a essas regras básicas e adequando-las ao momento e ao clima, teremos uma mente sã e um corpo são, ou sadio. Então está aí o nosso trabalho de hoje, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Fala pra gente aí alguma coisa. E aí, Isis, cadê? O que você achou? Perguntar alguma coisa mesmo. Perguntar alguma coisa. Exato. Cadê a Isadora? Tem a Carol que pergunta dos filhos. Cadê a Carol também? Então vamos nós, né? Pergunta a Carol lá, se respondeu E aí, Carol? a dúvida dela. Será que deu para tirar um pouquinho das dúvidas, né?
Aí, no caso, às vezes tira um pouquinho de dúvida e bota um montão de outras, né? Responde uma coisa e vem outras tantas, né? Às vezes as pessoas pensam que é só um questionáriozinho, coisa e tal, responde aquilo ali, toma um remédio tal, faz a manipulação não sei das quantas, coisa e tal, mas a coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar, né? O próprio trabalho dos médicos mesmo é uma coisa... Suco verde por aqui. Miguel está lavando suco verde, né? Olha aí. Olha o que falou ali, às vezes não é bom para um, não é bom para o outro, né? Tem que ficar esperto, tem que dar uma olhadinha aí também, né? E é isso aí, suco verde. Aí agora vamos ver o que você coloca nesse suco verde, né? Abacaxi, não sei o que, coisa e tal. Veio Ovo, abacaxi. Clarinha está adorando, olha. Se bem que a Clarinha... Olha lá, Isadora está fazendo uma pergunta. Se bem que a Clarinha não tem opção mesmo, não. Deu para ela mata, né? Caroline, ao longo da vida... Transitamos desses 4 temperamentos básicos. Sim. Mas aí nós vimos o seguinte, que foi falado que depois da Atlântida, depois do quarto dilúvio, né, que é esse que a Bíblia fala, que foi o quarto dilúvio, né, isso há 11 mil anos atrás, né, vai por aí fora, né, houve o desvio do eixo da Terra. Então, daí para frente, houve uma mistura de temperamentos. Né? Então, não quer dizer também que a pessoa vai ficar com aquele temperamento pro resto da vida. Né? É o que foi falado. Se a pessoa faz suas práticas direitinho, se elas estudam, pesquisam, vai por aí fora, não vive de exageros nem nada, ela pode ir realinhando, né, com o seu verdadeiro temperamento. As misturebazinhas que vêm junto, né, por consequência desses problemas todos do planeta, né, ela vai eliminando coisa e tal. Às vezes não elimina de tudo, mas pelo sutiliza, né? A pessoa entra no equilíbrio em cima disso aí. Espero que tenha respondido. Isadora. Podemos ter um pouco de cada temperamento? O que ela falou? Não, transitamos, ela tinha escrito errado. Ah, tá bom. A Isadora está perguntando. Se pode ter um pouco de cada temperamento. Sim, dos 4 temperamentos, né? Vamos dizer assim, podemos ter um pouco de cada temperamento, né? Mas existe um eixo principal, existe um eixo, né? Temperamento X, né? E um pouquinho de outro, né? Porque também aí vem também o problema dos pais também, né? Que passa para os filhos, né? E vem uma série de coisas acompanhando as reencarnações, vai por aí afora, né? Aí vai misturando, mas sempre existe um eixo, né? É uma espinha dorsal aí, né? Então o principal é X, tal, muito bem. E aí o restante, né? Vai compondo, né? E com o tempo nós estamos falando, com o tempo vai realinhando, né? Realinhando os seus chakras, a sua coluna vertebral, os seus plexos, suas glândulas, seus gânglios, né, com o padrão universal. É isso aí. Então, não importa muito se tem um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, não. Importa qual é o eixo, né? E isso aí a pessoa vai trabalhando e vai resolvendo, vai ajustando, vai melhorando, que vai crescendo cada vez mais. Mais alguma coisa? Vamos lá. Está na hora de perguntar, porque daqui a pouco a Moisés vai dizer assim, você não espera as perguntas, Moisés, fala alguma coisa pra gente. O outro já falou que o temperamento dele lá é tomar suco verde. Saíram com mais dúvidas do que entrei. Muita coisa para estudar. Carol, né? É assim mesmo, por isso nós estudamos até hoje, né? Até hoje, né? Nós estamos estudando, vamos aprendendo devagarinho, coisa e tal, né? Aí se a pessoa criar o hábito, né? Compra um caderno, aí vai anotando, coisa e tal. Então, ela vai crescendo. Um dia, quando ela perceber, já passou 10, 20 anos, ela tem um cabedal enorme. É isso aí, né? Quem que está lá? Ótimo. Adorei um pouco. Então, é o caso também da Caroline, né? Saindo com mais dúvidas do que entrei. Não, o pior não é isso. O pior é que a gente vai falando, a gente vai estudando também, porque
Eu estudei isso aí, esse material aí, uns dias atrás, para apresentar, né? E tal. O que que aconteceu? Eu comecei a ver defeitos na produção do negócio, né? Na minha vida, né? Na minha alimentação. Muito bem. E aí, coisas que a gente faz normalmente, mas não dá nenhum valor, né? Aí, depois, quando vem para cá para apresentar o trabalho, a gente vai tendo outras influências também. E vai aprendendo cada vez mais, né? É isso que eu estou dizendo. Aos pouquinhos a gente vai crescendo, vai melhorando, coisa e tal, né? E é isso. Então está aí o nosso trabalho. E o Moisés, falou alguma coisa ou não? Nada, o Moisés está atrás do toco. Mateus, então, nem ele fica com medo que eu faça alguma pergunta para ele, aí ele não fala nada. É só dizer, não sei, né? Tem problema. Nada ele o Moisés, estou aqui. Ah, tá bom. É isso aí. E o suco verde, Moisés? Já tomou alguma vez? Pede a fórmula para o Miguel. Você só não sabe disso. É isso aí. Então, pessoal, está aí o nosso trabalho, né? A iniciação do professor Guilherme de Souza. Foi ainda superior à dita maêutica, né? Também o que está perguntando? Suco verde. Receita do Miguel. A receita do Miguel do suco verde. Acho que até a Clarinha está ficando robusta de tanto tomar suco verde. Ela não quer mais outra coisa, eu não sei que... Ela toma suco verde com canela de como é que é? De carneiro, né? Carne de carneiro que ela come, né? Essas coisas. Vai por aí fora. A iniciação do professor Guilherme de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a ilusão, etc. Mas a budista, das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento e de evolução. Então, quando nós falamos sobre iniciação, né, a gente mostra isso aí, né? Que o conhecimento é dado, né? Não adianta vir para a iniciação cheio de diploma nas costas, porque não é isso que vai ser ensinado lá, né? Vai se valorizar aquilo que a pessoa tenha, né? Mas tem muitas coisas, como hoje, né? Um simples trabalhinho desse aí, quanta coisa foi falada, foi dita, foi mostrada, né? Então, por isso que o professor dizia que as pessoas, quando chegassem, tinham que deixar seu diploma na porta, porque ia entrar num novo ritmo de estudo, de pesquisa, e vai por aí afora, também incluindo aquilo que a bagagem que ela trouxe lá do mundo por fora. Então, ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. A Sociedade Brasileira de Eubiose, a liberdade interior. É isso que ele prima, né? O professor Guilherme de Souza. Ele prima pela liberdade interior. A Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha lá, olha os temperamentos de novo aí, ó, né? Aqueles tipos, né? Desenvolve a evolução pela educação, né? Tem que se reeducar, né? A inteligência pela instrução, quer dizer, estudar mais e trabalhar mais, né? Meditar mais. E a vontade pelo trabalho, né? A vontade, sair dos desejos, né? Ah, de repente, que tal? Não, eu quero isso, eu vou fazer, vou crescer, vou melhorar, vou ajudar, vou participar, vou compartilhar e vai por aí fora. Em busca do seu Deus interior. Está aí, né? Alguém falou alguma coisa aí. Boa noite, pessoal. Isadora. Mantém vários departamentos das principais cidades e ainda curso por correspondência. Fone 3331-7535, CEP, @eubiose.org.br, né? É o curso por correspondência, né? E se quiser falar com o departamento aqui de São Lourenço, está aí a Eubiose, né? São Lourenço, eubiose.com.br. Então está aí, né? Congelou agora no final, ó. E aí, Isadora, boa noite, pessoal. Pessoal, grande abraço a todos, saúde e prosperidade. Até sempre. Tchau, tchau. Olha lá.